As leis de Deus. Quais as leis divinas que a Bíblia ensina? Por que existem as leis de Deus? As leis de Deus é uma orientação para termos qualidade de vida. São as normas de comportamentos aos cidadãos que vão morar no céu. Ao contrário que muitos pensam, as leis não é uma forma de proibição, mas de orientação. A intenção é nos livrar de dores e sofrimentos. Deus não quer que soframos. O pecado é o grande culpado das dores, calamidades e sofrimentos existentes na terra. Se obedecermos às leis de Deus, nenhum mal existiria. Deus nos orienta na Bíblia como obedecer, mas infelizmente, não obedecemos suas leis, acarretando os males em toda a terra. Deus respeita o livre-arbítrio de cada um e não obriga ninguém a obedecer à lei, mas alerta as consequências da desobediência. A lei na Bíblia. A Bíblia foi escrita por 40 autores em cerca de 1500 a 1600 anos. É o livro que mais se demorou para ser escrito e de difícil interpretação, gerando desvio de interpretações. Alguns textos se interpretam como se lê, outros se interpretam por comparação com outros textos, como as parábolas. Quais os tipos de leis que existem na Bíblia? Todas do Antigo Testamento. 01. Leis civis, para fidelidade, proteção e conduta. 02. Leis cerimoniais, para orientação à liturgia e o plano de salvação no Antigo Testamento. 03. Leis de saúde, orienta na alimentação e na qualidade de vida. 04. Lei moral, conhecida como os 10 Mandamentos. As leis civis, cerimoniais e leis da saúde foram escritas por Moisés, enquanto a lei moral, os 10 Mandamentos, esta foi escrita por Deus em 2 tábuas de pedra. A lei cerimonial, por ser um plano de salvação para o Antigo Testamento, foi de cunho temporário. Esta lei orientava as normas do santuário e foi abolida com a morte de Cristo na cruz. Deixou de se fazer expiação com animais, porque Cristo já o fez por todos. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Efésios capítulo 2 versículo 15. A lei cerimonial, que é a ordenança da carne, dada até a morte de Cristo, e com sua morte na cruz a lei foi abolida, houve o cumprimento na cruz. Quanto à lei moral, não tem correlação com a morte de Cristo, não houve cumprimento da moralidade. Trouxe a paz entre os povos, judeus e gentios, ambos, a partir de então, recebem a salvação, bastando apenas aceitar o sacrifício de Cristo na cruz. Porque em verdade vos digo que, até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. Mateus capítulo 5 versículo 18. Veja que até o cumprimento de tudo, seja até sua segunda vinda, nada será mudado na lei. Cristo guardou a lei de Deus enquanto esteve aqui. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e permaneço no seu amor. João capítulo 15 versículo 10. E o apóstolo Paulo que fala sobre a lei moral? Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma, antes estabelecemos a lei. Romanos capítulo 3 versículo 31. O apóstolo Paulo tinha costume em obedecer à lei de Deus. Muitos acreditam que o próprio Paulo orientou que a lei moral não é mais obrigado a obedecer. E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles, e por 3 sábados disputou com eles sobre as Escrituras. Atos capítulo 17 versículo 2. Obedecer toda a lei moral é uma forma de declaração de amor a Deus e que o aceitamos. Se me amais, guardai os meus mandamentos. João capítulo 14 versículo 15.
O elixir da juventude e da longevidade é a obediência aos mandamentos de Deus. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. 1 João capítulo 5 versículo 3. Mas afinal, o que é guardar o sábado? A princípio é não exercer atividade remunerada neste dia de sábado, é dia de se envolver em estudar a Bíblia, oração, louvores a Deus, momentos com a família, visita e ajuda aos necessitados e doentes, é um dia para evangelismo e praticar o bem. Deus não autorizou a retirar da lei qualquer mandamento, somente o que já se cumpriu. E, se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida, e da cidade santa, e das coisas que estão escritas neste livro. Apocalipse capítulo 22 versículo 19.